Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, por aqui você sempre terá a mensagem da Palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa missão online, um trabalho para o Senhor Jesus, para engrandecer a tua vida espiritual. Vamos estudar a palavra de Deus. Nesta tarde eu quero compartilhar com você uma palavra que está descrita no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. Então, uma palavra muito maravilhosa, será uma palavra de reflexão para a sua vida. Então, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 1, que nos diz a palavra do Senhor, que nos fala quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quando Deus falou com Samuel para que ele pegasse o seu vaso e fosse ungir um novo rei, Deus ainda não havia dito para ele qual seria o escolhido entre os irmãos, entre os filhos de Jessé. Nós podemos entender que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas Deus, ele já tem projetado todos os seus caminhos e os seus projetos para nós. Nós podemos entender que no versículo 7 nos diz a palavra do Senhor e nos deixa muito bem claro a respeito de nós não nos basearmos por aparências. Esta palavra nos dirá a importância de seguirmos e ouvirmos a voz de Deus. Não podemos nos basear e nos seguir pelos nossos próprios olhos, pelas nossas próprias ideias, pelos nossos próprios conhecimentos a respeito da vontade de Deus. Precisamos estar dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos e a agir de acordo com a sua vontade. E foi assim que Samuel agiu diante da vontade do Senhor. Mas antes dele chegar naquela casa, na casa de Jessé, Deus o advertiu e disse para ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, aqui a palavra nos dirá que nós não devemos nos basear por aparências. Neste caso, descrito nesta história, nós podemos entender que Deus avisou a Samuel. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos a nossa visão antecipada. Nós agimos segundo o que nós vemos. Por exemplo, se nós víssemos hoje os irmãos de Davi, eles eram de alta estatura, eram homens altos, homens fortes. É claro que Deus pensou o quê? E sabia que Samuel se basearia pela altura, pela força, pelo que estava diante dos teus olhos. Mas o interessante é que Deus, ele vê de uma maneira diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus vê além das aparências. Deus vê o coração do homem, a intenção do homem, os propósitos. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Deus sabia quem seria o rei, quem venceria aquele gigante. Deus sabia que mesmo com as fragilidades de Davi, até mesmo apesar das vistas, dos conceitos obtidos por Samuel, talvez Samuel pensasse: Deus vai escolher um homem alto, um homem forte.
Não acredito que o Senhor escolheria um homem baixo, um homem ruivo, um homem que trabalha com ovelhas. Nós podemos entender que então Jessé pegou todos os seus filhos, e a história vai nos contar, e começou a passar um por um na frente de Samuel. Então, Deus já havia advertido Samuel. Samuel, não te baseia pelas aparências. Não te baseia pelas aparências. Muitas vezes somos chamados, vocacionados para uma obra, mas acabamos sendo rejeitados pela nossa aparência. Muitas vezes subestimados por algumas pessoas que não acreditam no nosso chamado e no nosso ministério. Mas esta palavra nos deixa muito bem claro que aquele que Deus chama, ele capacita. Deus chamou e escolheu Davi. Deus não se importa com aparências. Deus não está preocupado com a tua aparência. Não está preocupado com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Mas, pelo contrário, Deus vê a tua força, o teu interior, a tua vontade de ganhar almas para o seu reino, a tua disponibilidade, a tua humildade, se você possui um coração ensinável, se você está disposto a ser podado para que você possa dar mais frutos. O interessante é que Deus não vê o nosso presente somente, Deus vê o nosso futuro. Muitas pessoas se guiam por aparências, mas mais tarde, após algum tempo, elas veem que estavam completamente equivocadas. Não podemos nos seguir e nos basear por aparências. Se nós nos basearmos por aparências, muitas vezes seremos colocados em situações fora da vontade do Senhor. Não podemos ser rápidos no nosso julgamento, pois o homem julga segundo os seus olhos, segundo a vista dos seus olhos, mas o Senhor que está no céu, ele julga pelo coração, pela intenção, pela humildade, pelo arrependimento. Então a palavra nos deixou bem claro que Deus dizia através de Samuel, o Senhor não escolheu a este. E passava o outro, o Senhor não escolheu a este. O Senhor não escolheu, até chegar o último filho. Então disseram que havia um lá no campo. Então mandaram chamar aquele. Enquanto não mandasse chamar Davi, eles não poderiam se assentar na mesa. E é assim que Deus faz. Então mandaram chamar ele. Queridos, quando Deus tem uma obra na nossa vida para realizar, Deus irá nos chamar aonde nós estivermos. É necessário que venhamos entender que não precisamos nos oferecer para trabalhar para o Senhor. Precisamos sim estar dispostos e disponíveis, mas devemos nos manter com discrição. Pois o Senhor, quando Ele tem um projeto para realizar através de nós, e que somente nós poderemos realizar, pois Deus escolhe pessoas designadas para certas funções específicas, nós precisamos estar no lugar certo, esperando Deus chamar. Não podemos ir na frente do chamado de Deus. Precisamos esperar pelo chamado de Deus. Precisamos que Deus envie nossa vida ao lugar onde nós devemos estar. Então, quando Deus nos chama, poderemos ter certeza de que iremos realizar um trabalho, um projeto, através da vontade e debaixo da vontade de Deus, não segundo os nossos pensamentos, não segundo a nossa vontade, mas segundo a obediência ao chamado de Deus. Davi obedeceu o chamado, mandaram o chamar, ele foi lá naquele lugar onde estava Samuel para ser ungido como rei. Agora eu pergunto para você, Samuel não sabia qual seria escolhido, e nem Davi não sabia que seria escolhido. Mas tudo existe por um propósito.
Deus tem os seus desígnios, os seus propósitos, os seus projetos para as nossas vidas. Não precisamos entender os projetos de Deus, não precisamos entender as coisas que Deus faz. Precisamos estar somente debaixo da sua vontade para nós. Se estivermos debaixo da sua vontade, com certeza iremos ser direcionados aonde devemos estar. Mas mais uma vez eu quero te dizer, não se guie pela tua aparência. Aqueles que você acha que não têm condições, é esses que Deus levanta para fazer algo especial. Porque nós medimos e julgamos segundo o que nós vemos, mas o Senhor não julga pelo que Ele vê. Ele conhece o interior do nosso coração e da nossa mente. Muitas vezes queremos escolher pessoas segundo as nossas vontades, até dizemos, esta pessoa seria melhor neste lugar, aquela outra pessoa estaria designando um trabalho melhor naquele lugar. Porque julgamos segundo os nossos olhos, e os nossos olhos são pecadores, os nossos olhos são humanos, nós somos humanos. E muitas vezes nos deixamos ser guiados pela nossa vontade. Mas a palavra vai nos dizer, Samuel, não se guie por aparência, Samuel. Porque o homem julga segundo o que ele vê, mas eu não julgo como o homem, eu julgo diferente. Eu conheço diferente. Eu olho diferente. Eu olho através das aparências, apesar das aparências. É como se nós fôssemos transparentes diante de Deus e que Ele conhecesse o mais profundo da nossa alma. Davi estava no lugar certo. Davi foi designado para uma grande missão. Davi foi designado para ser um grande rei, porque ele tinha um coração ensinável, porque ele era especial diante de Deus. Ele não possuía uma alta estatura, nem era tão belo e tão formoso, mas ele possuía o Espírito de Deus. Ele possuía um coração excelente, ele era fiel ao Senhor. Então, por isso que nós não podemos julgar segundo as aparências. Deus conhece o mais profundo da nossa alma e do nosso ser. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesta tarde. Que Deus te abençoe.